Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz, que neste tempo que teremos aqui de culto, possamos ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações e entregar a Ele o louvor e a adoração que lhe é devido. Eu gostaria que nós começássemos esse tempo lendo um versículo da palavra de Deus, que está lá no Salmo 9, versículo 1. Salmo de número 9, versículo 1, que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Que possamos, neste tempo, louvarmos a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e que possamos contar as tuas maravilhas. Deus tem nos abençoado, meus irmãos, dia após dia. Alguns momentos nós percebemos, alguns a gente nem percebe, mas as bênçãos de Deus, as misericórdias de Deus têm sido derramadas sobre a nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Isso é motivo de nós louvarmos e agradecermos, porque nós não merecíamos nada disso. Mas a sua graça, a sua misericórdia nos alcançam e nos abençoam sobremaneira. Então eu te convido a começar este tempo de culto de adoração, de louvor ao nosso Deus, fazendo uma oração de gratidão a Ele. Primeiramente por quem Ele é, mas também por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem provido, por todos os livramentos, por toda a proteção que Ele tem tido para com cada um de nós. E é por isso que estamos aqui, porque dependemos de Deus para tudo, para levantar e para deitar, e para viver os nossos dias. Nós dependemos totalmente de Deus agindo nas nossas vidas. Então vamos adorar e vamos agradecer neste momento de oração. Eu te convido aí onde você está, aquele que está em casa, pare um pouco aquilo que você está fazendo, se concentre em Deus, para falar com Deus, para agradecer a Ele. Se porventura você está no carro, em qualquer outro lugar, que você possa ter esse tempo de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por quem Tu és, Pai. Obrigado. Obrigado pelo Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus maravilhoso que o Senhor tem sido, Pai. Obrigado porque nós não merecemos nada vindo do Senhor, porque somos pecadores, somos falhos. Mas o Senhor, com a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua essência, Pai, que é o amor, tem nos alcançado e tem nos abençoado, tem provido aquilo que nós precisamos. O Senhor tem nos sustentado, Pai. Do momento que nós acordamos, ao dormir, e enquanto estamos dormindo, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso. Talvez em meio à correria do dia a dia, aos muitos afazeres, nós não paramos para te agradecer, mas estamos aqui, Pai, neste momento de culto entregue e devocionado ao Senhor, Pai. Nós estamos aqui para adorar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pela nossa família, obrigado pelos livramentos visíveis e não visíveis, obrigado pela proteção que o Senhor tem nos dado, obrigado pelas bênçãos, Pai, que são infinitas na nossa vida, pelo alimento, pelo nosso teto, pela nossa saúde, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos e entregamos nesse momento este culto nas Tuas mãos, que o Senhor conduza da melhor forma possível e que o Senhor possa ser adorado por cada um de nós neste momento. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos aqui em um tempo de culto de adoração, um tempo onde nós agradecemos, louvamos, adoramos a Deus, ouvimos a Sua palavra, mas também um tempo que nós temos o privilégio de nos arrependermos dos nossos pecados, de confessarmos os nossos pecados ao nosso Deus, tendo a certeza de que Ele está ouvindo e está pronto a nos perdoar. Então, eu te convido a fazer isso neste momento. Mas antes, eu queria ler uma frase do teólogo Charles Spurgeon, que diz assim: ou o pecado lhe fará abandonar a comunhão com Deus, ou a comunhão com Deus lhe fará abandonar o pecado. Uma das duas coisas tem de ocorrer. Os irmãos, aqui ele coloca duas situações: ou o pecado nos faz abandonar a comunhão com Deus, o relacionamento com o nosso Deus, ou a comunhão com o nosso Deus nos fará abandonar o pecado. Se existe uma forma de vencermos o pecado na nossa vida, é tendo comunhão com Deus. Enquanto mais próximos de Deus estivermos, mais longe do pecado nós estaremos.
Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais conseguiremos e teremos força para vencermos as tentações que sobrevêm sobre nós. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso, sobre as tentações que vêm de Satanás com o intuito de nos fazer pecar e nos afastar de Deus. Mas se nós estivermos perto dele, buscando comunhão com ele todos os dias, em todos os momentos, nós estaremos mais fortalecidos para vencermos todas essas tentações e fugirmos, estarmos bem longe do pecado que nos afasta de Deus. Então eu te convido neste momento a olhar para o seu coração, olhar para a sua vida, olhar para a semana que se passou, para o dia de hoje, e eu queria que você trouxesse à memória aquilo que você fez, você sabe que é pecado, e talvez você não se lembre, mas peça para o Espírito Santo trazer à luz aquilo que precisa ser confessado a Deus nesse momento, aquilo que você precisa do perdão de Deus para continuar firme na caminhada, para continuar firme na luta e no processo de santificação. Eu queria que você tivesse esse tempo agora. Peça a Deus perdão pelos seus pecados, confesse a Ele, dê nome aos seus pecados, fale aquilo que você fez para Deus, por mais que Ele já saiba, mas Ele quer ouvir da sua boca e quer te perdoar neste momento e purificar o teu coração. Vamos orar, meus irmãos? Bendito e precioso Deus, nós estamos aqui mais uma vez nos achegando a Ti, Pai, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, para confessar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, Pai. Nós somos falhos, estamos em um mundo, Pai, que muito nos influencia, estamos também vivendo em um lugar onde Satanás ainda consegue nos tentar, e muitas vezes, infelizmente, nós cedemos e caímos em suas tentações e pecamos, mas estamos diante do Senhor agora, confiando que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que está pronto a nos perdoar, Pai, a nos purificar, a mudar o nosso caminho, a transformar o nosso coração, Pai, e é a Ti que nós clamamos, e é a Ti que nós oramos neste momento. Perdoa os nossos pecados, Pai. Os meus irmãos estão orando neste momento, confessando cada um as suas falhas diante do Senhor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Eu peço que o Senhor venha com a Tua graça e nos perdoe, Senhor. Eu sei que nós não merecíamos, mas o sangue de Cristo nos dá esse privilégio de podermos nos achegar a Ti e pedir perdão ao Senhor, Pai. Nós não queremos viver essa vida de pecado, até porque nós somos nova criatura. O velho homem, a velha vida ficou para trás. A partir do encontro com Cristo, nós temos uma nova vida, nós temos esperança e temos força para continuarmos na caminhada, Pai. E temos também o privilégio de pedir perdão. Os pecados são as pedras que estão diante de nós, muitas vezes nós caímos, mas o Senhor está sempre pronto a estender a mão para nós, nos reerguer e nos dar força para continuar nessa caminhada, rumo à Tua direção, Pai. Faça isso neste momento. Nós pecamos de várias formas, pelo falar, pelo agir, Pai, pelo pensar, pelo olhar, pela negligência, quando deixamos de fazer algumas coisas, termos algumas atitudes, falarmos algumas coisas, mas estamos diante do Senhor, Pai, confessando tudo isso, e pedindo perdão, e pedindo transformação, e pedindo força, para o Senhor nos ajudar nessa caminhada, que é tão difícil, que muitas vezes nos leva a pecar, mas que a Tua força, o Teu Espírito Santo que habita em nós, nos ajude a fugir desse pecado e viver uma vida de santidade, uma vida de louvor e adoração ao Senhor, uma vida que agrade ao Senhor a todo momento. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração neste momento, gratos, porque sabemos que quando confessamos o Senhor nos perdoa. Então nós agradecemos ao Senhor pelo perdão recebido. Continue falando conosco nesse tempo de culto. É o que te pedimos, agradecemos em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que este momento de contrição, esse momento também que nós tivemos de gratidão, não se restringam somente neste momento de culto, onde todos estamos aqui, né, de forma virtual, mas reunidos para adorar a Deus, mas que isso faça parte da sua vida e dos seus dias enquanto você estiver aqui na terra. Amém, meus queridos? Então eu convido você agora a cantar comigo uma canção em forma de louvor e adoração ao nosso Deus. E essa canção, ela fala sobre Jesus Cristo, que é a luz do mundo, que veio para dissipar as trevas,
que veio para iluminar o nosso caminho, que veio para transformar o nosso coração. Eu queria que você cantasse essa canção comigo. Você que sabe, cante muito mais com os seus lábios, cante com a sua alma, com o seu coração neste momento. Entregue o louvor que o nosso Deus merece. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor mandou teu Filho Jesus para vir ao mundo, para iluminar nosso caminho, para trazer esperança ao perdido, Pai, para nos redimir, nos justificar, nos salvar, Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer imensamente e eternamente por isso, Pai. Obrigado porque hoje nós estamos aqui, reunidos nesse tempo de culto, podendo adorar, podendo ouvir a tua voz, graças a Jesus Cristo. Graças ao sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, nós te louvamos,
Obrigado porque Ele veio de forma humilde nessa terra para ensinar-nos o que é viver de forma humilde, o que é ser humilde, Pai. O discípulo ele precisa ser humilde, precisa se espelhar e imitar o Mestre todos os dias. Nos ajude nisso, nos ajude a sermos discípulos que imitam o Mestre, que são parecidos com o Mestre e que exalam o bom perfume do Mestre aonde quer que pise e com quem quer que fale, Pai. Nos ajude, continue falando aos nossos corações. Até aqui, o Senhor já tem falado muitas coisas aos nossos corações, o Senhor já tem transmitido aquilo que o Senhor quer para nós, mas pedimos nesse momento agora de palavra, em especial, se faça presente, do Espírito Santo, fale aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, meus amados? Não sei você, mas eu me sinto muito privilegiado de poder cultuar o nosso Deus, meus irmãos, de poder falar com o nosso Deus e principalmente de poder ouvir o nosso Deus falando ao nosso coração. Isso é privilégio, graças a Jesus Cristo. E eu convido então os irmãos neste momento a ir para a palavra de Deus. E eu os convido a abrir no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Como sempre digo, aconselho os irmãos a abrirem a Bíblia nesse momento. Nós lemos sempre um texto base, mas durante a pregação, o sermão, nós sempre citamos outros textos e os irmãos, com a Bíblia na mão, seja por aplicativo, seja de forma física, é bom porque eles vão acompanhando, os irmãos podem ir acompanhando e crescendo no manuseio da palavra de Deus, né? Isso é importante. Então eu aconselho você sempre a acompanhar esses vídeos com uma Bíblia do lado, acompanhando os textos, olhando, lendo, meditando, ao mesmo tempo que você está ouvindo. Isso é muito importante. Então Marcos, capítulo 15, versículo 21, nos diz assim: e obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Somente este versículo, meus irmãos, mas nós encontramos essa passagem, ou essa descrição do que aconteceu aqui, nos 3 evangelhos. Nós podemos achar em Mateus e também em Lucas. Cada um, trata de uma forma, mas esse texto é basicamente isso. Não sei se você já parou para prestar atenção nele, E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Nós já talvez tenhamos visto essa imagem em filmes, em desenhos, um homem sendo obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz, no momento em que Jesus estava indo para o monte sendo crucificado, para ser crucificado. Mas por que eu estou trazendo esse texto hoje? Por que nós começamos a lê-lo e meditar nele neste momento, neste domingo? Porque, se os irmãos prestarem atenção, nós estamos praticamente a 4 domingos da celebração da Páscoa, uma data expressiva para todos nós cristãos, pois é a celebração da morte, mas principalmente da ressurreição de Cristo, o ato que serviu para sermos justificados diante de Deus e que também nos redimiu para a salvação. Muitas vezes nós fazemos várias coisas no Natal, no nascimento, a data que representa o nascimento de Cristo, mas muitas vezes nós não damos o devido valor à Páscoa, não desvalorizando o Natal, mas a principal data para o cristão, para o cristianismo, deve ser a Páscoa, porque nela o Cordeiro perfeito fez um sacrifício perfeito para trazer a salvação a todo perdido, a todo aquele que crer nele. Então nós temos na Páscoa, meus irmãos, a principal celebração. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que lemos, ele estava passando no momento da Páscoa. Jesus, ele havia sido preso e havia sido humilhado, espancado, moído por aqueles soldados injustamente, mas sabemos que tudo era para o plano de Deus se cumprir, porque sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Jesus, ele precisava passar por aquilo, porque o sofrimento, aquele espancamento, tudo aquilo que ele passou foi por amor e também para cumprir
o plano perfeito do Pai. E essa passagem, ela muito me chamou a atenção porque ela fala de um homem que não tem muitos detalhes dele na Bíblia, né? Nós não conseguimos muitas informações sobre ele, mas que fez algo maravilhoso, meus irmãos. Não sei se você já tinha percebido, né? Esse homem chamado Simão Cirineu. Na verdade, o nome dele é Simão, mas não confunda com Simão Pedro ou com qualquer outro Simão. Simão Cirineu, na verdade o nome dele é Simão. Cirineu é porque identifica a cidade onde ele habitava, ele e sua família, que era uma cidade chamada Cirene, que ficava ali no norte da África. Mas o que leva um homem do norte da África ir e estar nesse momento com a sua família em Jerusalém? Esse homem poderia estar ali em Jerusalém com sua família para participar das festas. Se os irmãos já leram ou já ouviram isso, esse momento onde Jesus estava sendo crucificado era um momento de festas ali em Jerusalém. Eram comemorados a festa do tabernáculo, a Páscoa, que era o momento exato onde Jesus estava sendo crucificado, e também logo após o Pentecostes. Talvez este homem estivesse preparado para ir ao templo levar o seu sacrifício, porque naquela época as pessoas, nesse momento de Páscoa, levavam um cordeiro, um animal perfeito para o sacrifício, para a expiação dos seus pecados. Mas aquele homem talvez não esperasse que ele se encontraria com o Cordeiro Santo naquele dia, com aquele que seria sacrificado para a remissão total do pecado e dos pecados da humanidade. Aquele homem já estava derramando, Jesus estava derramando todo o seu sangue por cada um de nós. O sacrifício último estava sendo concretizado neste momento. Mas este homem estava ali com a sua família na cidade para essas comemorações, quando de repente ele viu uma grande multidão diante dele, e ele foi olhar, foi até a multidão para saber o que estava acontecendo. E chegando até essa multidão, ele viu um homem que estava todo espancado, estava cheio de ferimentos graves, estava sangrando muito, estava exausto, carregando uma cruz muito grande e pesada. No primeiro momento, talvez esse homem nem sabia quem seria aquele homem, mas acho que talvez ele tenha passado pela mente dele: nossa, mas quem que é esse? O que será que ele fez de tão grave para terem tratado ele dessa forma? Para ser crucificado, mas ser moído dessa forma antes da crucificação. Então, Simão Cirineu começou a acompanhar de longe aquele homem, que nós sabemos que é Jesus Cristo. Mas em um momento, chegam os soldados a ele e dizem: vem você aqui, você mesmo que está aí olhando, vem para cá e ajuda ele a carregar essa cruz. Não foi um pedido assim, por favor, ou se você pode ajudar aquele homem a carregar a cruz. Não, ele foi obrigado a ir até Jesus e ajudá-lo a carregar aquela cruz. Então esse homem talvez não tinha nem a ideia do que estava acontecendo ali, ou do que aquele momento representava para toda a humanidade. Então, sendo obrigado pelos soldados, aquele homem vai e ajuda a Cristo. Mas ele foi obrigado, mas ao mesmo tempo ele foi de boa vontade, porque ele estava vendo o sofrimento daquele homem, o sofrimento de Jesus naquele momento, e como ele não conseguia carregar sozinho, seu físico estava muito debilitado. Então Simão Cirineu, ele foi e ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Mas talvez você se pergunte: pastor, mas o que a gente aprende com essa passagem? O que a gente aprende com o ato deste homem? O que Jesus representou para este homem? O que essa passagem tem a ver conosco? Primeira coisa que eu vejo, meus irmãos, a atitude de Simão Cirineu nos mostra de forma concreta o que o próprio Jesus havia pregado anteriormente. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, algumas páginas para trás, até o capítulo 8, no versículo 34, você vai achar o seguinte versículo e o seguinte ensinamento de Cristo: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos,
Disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, esse mesmo Simão, o sirineu, precisou negar a sua vontade, que era só de acompanhar Jesus de longe e caminhar com Jesus e carregar aquela cruz. O caminhar de Jesus era um caminhar difícil, e ele participou deste caminhar, ajudando a Jesus a carregar aquela cruz. Ele foi obrigado a ajudá-lo. Ou seja, o que nós aprendemos, meus irmãos? Nós vemos que aquilo que Simão sirineu estava fazendo estava sendo realmente a ilustração perfeita e concreta do que o próprio Jesus nos havia pedido para fazer. Você que é discípulo, você não vai ficar de longe somente olhando o que eu fiz e tendo somente uma visão, imaginando o que aconteceu. Você vai participar comigo, você está junto comigo nesta caminhada. E para isso, o que é preciso? O que o próprio Jesus diz? A si mesmo se negue. Se você quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou seja, renuncie. Nós precisamos renunciar a muitas coisas, meus irmãos, principalmente a vida antiga. Para caminhar com Cristo, nós precisamos renunciar. Simão sirineu ali estava confortável, talvez somente olhando, mas o soldado o obriga a participar, ou seja, a renunciar ao seu conforto, aquilo que ele estava vivendo naquele momento, para ajudar, para também participar desse sacrifício. E é isso, meus irmãos, que a caminhada cristã exige de nós: renúncia. Se nós realmente queremos estar perto de Jesus, caminhar com Ele, nós precisamos renunciar também muitas coisas, renunciar à nossa vontade. Quantas vezes nós queremos fazer sempre a nossa vontade, mas o discípulo, o cristão, ele precisa renunciar à sua vontade e viver a vontade de Deus, que talvez seja uma vontade que muitas vezes nos tire também da zona de conforto. Então por isso também precisamos renunciar ao nosso conforto, para vivermos a vontade de Deus, renunciando o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Caminhar com Cristo é uma caminhada excelente, é uma caminhada maravilhosa, bendita. Não existe outra caminhada melhor. Porém, tem seus desafios, meus irmãos. Tem os seus momentos de renúncia. Nós precisamos renunciar à nossa vontade, a nós mesmos, para caminhar com Cristo. Precisamos renunciar à nossa vida. Precisamos ir ao encontro de Cristo. E para isso é preciso renúncia. Nós vemos que esse homem, então, ele acabou tendo que renunciar ao seu conforto, acabou tendo que renunciar somente a assistir o que estava acontecendo, mas agora ele teria que participar daquilo. E é isso que Cristo tem nos chamado. Você que é cristão, você que é discípulo, você que quer estar perto de Jesus, você que quer caminhar com Ele, você que foi chamado para isso. E a vocação do cristão principal é caminhar com Cristo, é andar com Cristo. Precisamos renunciar a algumas coisas na nossa vida para poder caminhar, para poder viver a vontade de Deus na nossa vida. Ele ajudou a Cristo a carregar a cruz, pois devido aos muitos ferimentos que Jesus tinha, também a muita perda de sangue, Jesus estava fraco, exausto, não aguentava mais caminhar com a cruz, uma cruz grande, pesada. Então, Simão sirineu foi obrigado a levar a cruz. Tomou a cruz, ilustrando que para seguir a Cristo precisamos tomar a nossa cruz. Meus irmãos, foi um exemplo claro do que Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quando Jesus nos diz isso, Ele não está dizendo que a caminhada vai ser fácil. Ao contrário, Ele está dizendo: você quer vir comigo, você vai ter que se sacrificar também. Você vai ter que tomar a sua cruz. E sabemos que a cruz, Simão sirineu, ele pôde provar disso. A cruz que Jesus carregou era muito pesada, não é uma cruz leve. E com ela, carregando essa cruz, a caminhada fica um pouco mais difícil, mas é necessário. Simão sirineu carregou aquela cruz porque Deus tinha um plano, e através desse plano, Jesus teria que perder sua vida ali, para nos dar a vida. Precisamos também, meus irmãos, carregar a nossa cruz todos os dias, porque Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Ela é difícil, ela é pesada, a caminhada vai ser um pouco mais complicada, sim,
mas é necessário para a nossa vida, para nos achegarmos a Deus, e para que os planos de Deus possam ser concretizados na nossa vida. Tomar a cruz, meus irmãos, é pagar o preço do Evangelho. O Evangelho, esse mesmo Evangelho que nós estamos ouvindo, que nós meditamos, que está aqui na palavra, é o mesmo Evangelho que nós precisamos viver todos os dias. Precisamos pagar um preço para a palavra de Deus chegar até nós. Um preço foi pago, a preço de sangue, de morte de Cristo. Então valorize isso. É aguentar firme as provações que a vida nos traz e se manter firme na fé. Se mantenha firme, meu irmão. Talvez esse momento está sendo um pouco mais difícil. Nós não podemos estar nos cultos, vendo os irmãos, mas se mantenha firme na fé. Pague o preço pelo Evangelho, viva o Evangelho, não se envergonhe do Evangelho, meu irmão, mas viva esse Evangelho e aplique ele todos os dias na sua vida. Somente assim nós teremos força para continuar na caminhada. Isso é tomar a cruz e caminhar com ela, é pagar o preço. Jesus pagou o preço por cada um de nós, carregando aquela cruz, e muito mais do que carregando, ele foi crucificado naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, celebrando, ouvindo, vivendo tudo aquilo que nós temos vivido, meus irmãos, porque Jesus é maravilhoso, porque o sacrifício dele foi perfeito, foi por amor a cada um de nós. Se mantenha firme, não desista. Se você está pensando em desistir da caminhada neste momento, não desista. A cruz é pesada, mas nós temos alguém que está conosco. Simão Sirineu não estava sozinho naquele momento, o próprio Jesus estava ao seu lado. Isso representa bem o que ele faz conosco. Precisamos carregar uma cruz pesada? Sim. É difícil? Sim. Mas ele está ao nosso lado, meus irmãos. E o maior sacrifício não é o nosso, de carregar a cruz todos os dias, mas foi o de Cristo. O maior sacrifício foi o de Cristo por nós. E por esse sacrifício nós temos força para caminhar, graças a esse sacrifício. Então nós vemos, meus irmãos, que Sirineu seguiu a Cristo em meio à sua crucificação. Seguir a Cristo não deve depender da situação, não deve ser uma opção, mas a única opção. Ou seja, não deve ser uma opção, mas a única na nossa vida. Então aqui nós vemos Sirineu mostrando de forma bem clara, concreta, mesmo sendo obrigado, tendo que renunciar à sua vontade, carregar a cruz e também a seguir a Jesus. Olha a caminhada deste homem, ele estava junto com Jesus carregando sua cruz em direção à crucificação, meus irmãos. Seguir a Cristo não depende da situação. Eu vou seguir a Cristo quando estiver tudo bem na minha vida, quando eu estiver preparado. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Meu irmão, se renda a Cristo, vamos caminhar com Cristo. Pastor, não estou preparado. Meu irmão, Cristo te quer da forma que você quer. Se fosse para você se preparar antes, o sacrifício dele não teria valido a pena, porque o sacrifício não é o seu, é o dele. É graças a esse sacrifício que nós somos atraídos a ele. Ele quer você da forma que você está hoje, porque é ele que vai nos ajudar, vai nos moldar, vai nos santificar. É ele, a caminhada com ele que vai fazer isso. Mas para isso nós precisamos segui-lo. Eu não sei como está a sua vida, não sei como tem sido o seu relacionamento com Deus, com Jesus, mas se renda e siga a esse Cristo neste momento. Sirineu caminhou ao lado de Cristo, um Cristo ensanguentado, moído, o mesmo que aguentaria tudo isso, e foi ainda crucificado por amor a cada um de nós. Caminhar com Cristo é algo essencial para a nossa vida, meus irmãos. Nessa caminhada, nós somos ensinados a viver da forma que agrada a Deus e que nos faz bem. Somos fortalecidos em todos os momentos, temos nosso caráter moldado, somos influenciados pela luz de Cristo. E essa luz nos ajuda a fugir do pecado e viver uma vida de santidade. Siga a Cristo, caminhe com Cristo, meus irmãos. É isso que nós precisamos fazer. E isso que nós devemos viver todos os dias, seguindo a Cristo todos os dias, carregando a nossa cruz, mas ao lado do nosso Mestre. E a segunda coisa que eu queria falar com os irmãos: aparentemente, Simão Sirineu ajudou a Cristo, mas na verdade, Cristo estava ajudando e salvando a Sirineu e toda a sua família. Eu queria que você, se você puder, abra sua Bíblia rapidinho em Romanos,
capítulo 16, versículo 13. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque que aparentemente, parece que Cirineu estava ali ajudando a Cristo, mas na verdade, Cristo, neste momento, neste ato, que Cirineu estava fazendo ali, estava agindo ali no meio, junto com Cristo, ele foi transformado, ele e toda a sua família. Romanos 16, 13 nos diz isso: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Meus irmãos, não sei se você se lembra do texto que nós lemos no início, que diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Irmãos, esse texto de Romanos nos mostra que a família, Cirineu e sua família, foram alcançados por Jesus Cristo. Aquele encontro improvável, aquele pedido, aquela ordem improvável, serviram para transformar a vida, não somente de Simão Cirineu, mas também de toda a sua família. Rufo, aqui o qual Paulo está saudando e está dizendo que ele é um eleito no Senhor, era filho de Simão Cirineu. E aqui, igualmente, a sua mãe, que também tem sido mãe para mim, ou seja, uma mulher que estava sendo considerada mãe para Paulo. Paulo considerava ela como uma mãe, ou seja, uma mulher de Deus, que abençoava Paulo, que seguia os caminhos do Senhor, era a mulher de Simão Cirineu. Nós vemos, meus irmãos, que aquele encontro não foi por acaso, mas foi um propósito de Deus para a vida daquele homem, para a vida daquela família. E nós percebemos que ao caminhar com Cristo, carregando a sua cruz, tendo contato literalmente com o sangue de Cristo, depois de ver o seu sacrifício, Cirineu e sua família foram convertidos a Cristo. No texto de Paulo, cita o irmão, o filho de Cirineu aqui, Rufus, e sua esposa como sendo pessoas alcançadas. Quando Paulo cita, é porque eles são pessoas alcançadas, que fazem parte do povo de Deus. Então nós entendemos que essa família foi alcançada por Cristo. Cristo salvou aquela família, meus irmãos. Cristo mudou o destino eterno de suas vidas. Cristo alcançou aqueles corações que estavam distantes, que não caminhavam ainda, que foram alcançados por Ele, através daquela atitude e através do sacrifício que Cristo fez naquela cruz. Jesus ainda estava a caminho da cruz para concretizar a sua obra redentora, mas ainda assim alcançou e transformou corações. Que bênção, meus irmãos, que maravilha! Quando nós carregamos a cruz, nós não estamos ajudando a Cristo em nada, mas na verdade Ele está transformando, está nos salvando, está nos santificando a cada dia. Se eu e você fomos salvos, é graças a Cristo. Tudo aquilo que a gente vem a fazer a partir disso não é nada diante daquilo que Ele já fez por cada um de nós. Cirineu e sua família foram alvos da graça bendita e misericordiosa de Cristo. Louvado seja nosso Deus por isso. Da mesma forma que um dia eu e você também fomos alvos dessa graça bendita e misericordiosa de Cristo. Que a gente possa louvar. Estamos ainda alguns domingos da Páscoa, mas eu queria que você já começasse a pensar nisso, começasse a meditar naquilo que Cristo fez para que estivéssemos aqui, no sacrifício bendito que nos dá vida e nos sustenta em meio às tribulações. Eu queria que você passasse esses dias meditando e principalmente louvando e agradecendo por essa obra redentora que nos salvou e nos deu vida. Amém, meus irmãos? Que esse texto, que essa mensagem possa ficar gravada no seu coração, e que ela não somente entre pelo ouvido e saia pelo outro, mas que ela fique guardada aqui no coração, na sua mente, que você possa meditar nela, você possa se lembrar de quem Cristo é e do que nós precisamos fazer para segui-lo, que é renunciar à nossa vontade, que é carregar a nossa cruz, que não é fácil, mas estamos ao lado do Mestre que nos ajuda, que é seguir ao Mestre e ter a vida transformada pelo que Ele fez e pelo que Ele é em nós. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer primeiramente pelo sacrifício de Cristo, Pai. Estamos a alguns domingos de celebrarmos isso, mas que essa celebração não se restrinja somente no momento da Páscoa, nessa data, mas que possamos celebrar todos os dias, Pai, o sacrifício que Cristo fez por nós, nos dando vida, nos libertando das algemas do pecado, da escravidão de Satanás e nos levando a viver uma nova vida no reino do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por
tamanho amor que o Senhor tem por nós. E nos ajuda, Pai, nos ajuda cada dia mais a nos aproximarmos do Senhor, a caminharmos contigo, a seguirmos o Mestre, a sermos parecidos com Ele a cada dia. Nos ajude. Nós precisamos do Teu agir e do agir do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, te louvamos por esse tempo de culto tão abençoado que o Senhor nos proporcionou aqui, Pai. E continue falando, transformando e moldando cada coração durante toda essa semana. Que a Tua paz prevaleça sobre cada lar, de cada um dos nossos irmãos, de cada um daquele que está assistindo este vídeo neste momento. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração em forma de gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que bênção, que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana cheia de paz, cheia da presença de Cristo e que Ele continue falando contigo a cada momento. Amém? Quem tiver algum pedido de oração, algo que queira conversar, é só mandar um recadinho no WhatsApp, que nós daremos um jeito de orar com você e por você e conversar e te ajudar naquilo que você está precisando. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos para a bênção final? E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor, nosso bondoso, misericordioso e eterno Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus, que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, uma excelente noite e uma ótima semana para cada um de nós. Fiquem na paz.